Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Muito alegre em poder compartilhar aqui com vocês o dia do meu grande encontro com Cristo. Foi assim um tanto quanto inusitado, diferente. Eu posso até dizer um pouco sobrenatural, talvez, porque eu nasci em berço evangélico. As minhas mães, eu tenho duas mães, e as minhas mães me levavam para a Igreja Batista, uma igreja amada, uma igreja muito querida, é a Igreja Batista. Eu tenho alguns amigos, muitos parentes também que são da Igreja Batista, e sempre quando eu vou lá para a família, lá para São Paulo, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente vai na igreja deles, a Igreja Batista, e me sinto muito bem lá. Então, eu nasci em berço evangélico, ia na Igreja Batista, frequentei a minha infância e provavelmente um pouco da minha adolescência na Igreja Batista. Mas só que, olha só como são as coisas, né? Que curioso. Não é porque a gente cresce na igreja, nasce na igreja, que a gente é cristão de verdade. Não é porque a gente nasceu na igreja, cresceu ou está na igreja, que a gente de fato já teve a nossa regeneração, o nosso encontro real com Cristo. E eu até pego um gancho do que o nosso amigo presbítero Ronaldo disse, que acontece muitas vezes da pessoa fazer até a profissão de fé, por mais que seja ali a confissão dela, às vezes acontece daquilo ali, a pessoa está fazendo, mas por um impulso, por uma motivação errada, e nem sempre aquilo está expressando o que está lá dentro do coração de fato. Então, o fato da gente crescer na igreja não significa que a gente é cristão, né, e já teve o encontro. Bem, vamos lá. Então, cresci assim na Igreja Batista e depois fui para a Igreja Presbiteriana. Provavelmente a minha mãe deve contar isso também no testemunho dela. Por conta de localidade, era mais prático, mais próximo para a gente. Minha mãe conversou com meu pai sobre uma igreja, para qual igreja que eu vou, porque estava perigoso para ela ir para a Igreja Batista que a gente frequentava, porque a gente passava por um pega, e aí ficava uma aglomeração muito grande de pessoas por onde passava, e era perigoso. Então, isso estava incomodando, resolveu mudar de igreja, aí fomos para a Presbiteriana, onde eu me batizei, onde eu fiz a minha profissão de fé. A Igreja Presbiteriana foi uma bênção, é uma bênção na nossa vida. Mas enfim, vamos lá. E aí há muito tempo atrás, se eu não me engano, no início da minha adolescência, foi lá em Santos, aconteceu algo maravilhoso, porque eu estava na casa da minha avó Zélia, que é a minha avó por parte de mãe. Sempre passava, a maioria das minhas férias eu passava lá. E nesse dia aconteceu algo assim, muito diferente. Eu não lembro o que tinha acontecido antes, mas eu sei que foi à noite, e quando eu fui dormir, me deu uma crise de choro. Eu senti algo tão especial, algo interior, a presença de Deus mesmo. Eu senti a presença de Deus naquele momento, naquela noite. Eu senti um incômodo tão grande dentro de mim, uma vontade de chorar, e eu senti a vontade de Deus e eu me derramei ali. Eu estava sozinho no quarto, eu chorei, eu falei para Ele que eu queria entregar a minha vida totalmente para Ele, que eu queria viver para Ele, eu queria ser um servo dEle mesmo, de verdade, de coração. E eu senti uma emoção tão grande, é um sentimento um pouco inexplicável, mas era uma sensação agradável, um frescor, um alívio, um refrigério, uma alegria, uma sensação muito gostosa que eu senti naquela noite. E aquele choro era um choro de
de alegria, de emoção. Era um choro diferente. E naquela noite ali, eu tenho certeza que foi a noite que fez toda a diferença na minha vida. Porque a partir daquela noite, eu senti que o Espírito Santo de Deus estava dentro de mim, estava em mim, né? E foi muito especial. E assim, sempre trabalhei na igreja, gosto de falar isso. E a partir do momento que a gente tem esse chamado, tem esse encontro com Deus, tudo muda. O servir a Cristo, seja na igreja, seja fora da igreja, se torna diferente. É especial, é uma sensação muito agradável, porque você faz como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, esse dia da regeneração, esse dia do encontro com Cristo é um divisor de águas, onde a vida muda completamente. A palavra diz isso, né? Eis que o velho homem se foi, eis que tudo se fez novo. E é isso que acontece na nossa vida. É tudo novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente sente isso. A regeneração sincera, o encontro com Cristo sincero, gera esse sentimento na gente de mudança, de transformação. Cristo faz isso na nossa vida. E como a gente até conversou alguns encontros atrás, Cristo, ele não melhora a vida, ele transforma, é tudo diferente. E a gente sente isso. E eu senti isso a partir desse dia. É muito bom ter Cristo no coração, ter Cristo na vida, saber que Ele está caminhando com a gente, que Ele não abandona a gente, que Ele está com a gente nos momentos difíceis, nos momentos alegres também. Ele é um Pai de verdade, esse é o sentimento que eu tenho. Ele é o meu Pai querido, Ele é o meu grande amigo. Sabe aquele amigo que não abandona mesmo? Ele é acima disso, Ele é mais que isso, né? É o nosso Deus. Jesus é tudo assim para mim, é tudo. Ele completa a minha vida. Ele fez e faz toda a diferença na minha vida. E assim, um versículo que eu guardo para mim, que é o meu versículo preferido da palavra, que eu tento sempre lembrar dele e que está sempre no meu coração, é João 13,35. Eu já falei desse versículo várias vezes na igreja, já incluí em algumas pregações que eu fiz. João 13,35, que diz assim: nisto serão conhecidos os meus discípulos, no amor que demonstrardes uns para com os outros. É o meu versículo, é o versículo que eu amo assim, que eu trago comigo sempre. É esse versículo, ele se destacou na minha vida em um livro que eu li, que é o Fator Barnabé, que fala sobre a história de Barnabé, a importância que Barnabé teve na vida de Paulo. E ele cita esse versículo. E eu guardei esse versículo para mim assim, com uma chave, como uma bênção preciosa que é esse versículo para mim. Irmãos, é isso. Um pouco da minha história. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão, um abraço bem apertado e um dia maravilhoso para vocês. Fiquem com Deus.